Então isso aqui foi o que eu falei na última aula. Falei sobre calor latente, calor específico, 100 gramas de água. Coloquei todos os dados referentes à água aqui. Calor sensível no sólido, no líquido, no vapor. Calor necessário para fusão. Calor necessário para evaporação. Saí de -20, uma pedrinha de gelo a -20 aqui. Fui até a água, vapor, né? 120. Em cada etapa eu fui calculando a quantidade de calor necessária, né? Então no trecho A, por exemplo, eu calculei a quantidade de calor necessária para a temperatura mudar de -20 até zero. Na etapa, no trecho B, o calor necessário para fusão, para fundir, né? Na etapa C, volto a mudar a temperatura, beleza? E na fase D, né, fusão, evaporação, perdão, outra mudança de fase. E esse último trecho aqui, uma mudança de temperatura, beleza? O pessoal faz as brincadeirinhas sem graça, né? Que o homem só pensa uma coisa de cada vez. E mulher consegue pensar várias coisas, né? Então, aqui vai ser estilo é, pensar uma coisa de cada vez. A gente não consegue usar o calor para duas coisas ao mesmo tempo. Aí você poderia falar assim, não, cara, você está errado, você está totalmente equivocado. Dá sim. Bem, se for mistura, eu concordo com você que sim. Você vai ver isso lá na química, né? Você vai ver isso lá na química. Na química, se fosse discutir isso aqui, teria momentos em que durante a fusão alguma coisa pode fundir antes, né? Uma mistura de água com não sei o que, talvez esse não sei o que vai fundir antes ou depois, né? Se fosse uma mistura que contém álcool, álcool é extremamente volátil, né? Evapora, acetona, essas coisas que a gente sente o cheiro de longe, são muito voláteis, né? Evaporam muito facilmente. Álcool, é, acetona, né? Então, perfume, né? A quantidade, o álcool que tem em perfume às vezes tem o objetivo até disso, né? Ajudar a evaporar. Então, enfim, dependendo da mistura, na hora da evaporação, pode ser que alguém começaria a evaporar antes, né? Algum elemento ali da própria mistura. Como a gente só trabalha com substância pura, né? No caso aqui, basicamente só água, né? Então, o nosso são pontos de fusão, não são faixas, momentos. Ah, começou a fundir em zero, acabou em 2 graus. Não, não existe isso pra gente aqui na física. Tá? O mesmo para ebulição. Beleza? Então, calculei trecho a trecho e fui somando esse calor todo aí. Ó. Primeiramente, eu gastei 1.000 para variar a temperatura, gastei 8.000, ó, de 1.000 para 9.000 para fundir e assim por diante. Somei o calor total, foram 74,6 quilocalorias, que é a linguagem que geralmente a gente utiliza no dia a dia, tá? Quando ele fala, nutricionista falou que eu tenho que consumir no máximo 2.500 calorias. Na verdade, são 2.500 quilocalorias, tá? Então aqui foram 74.600 calorias, beleza? Então foi isso aí que nós fizemos na última aula. Aí agora eu vou começar a pegar alguns trechos, analisar alguns trechos, né, de forma mais minuciosa. E um deles é esse aqui. Eu peguei a figura a seguir, mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 400 gramas de uma substância hipotética. Quando não é água, a gente inventa, né? Uma que comporta parecido. Inicialmente a 15 graus Celsius. No estado sólido, ele falou, né? Nem precisava. Sabe por que não precisava falar que era sólido? Aqui teve uma mudança de fase e aqui teve outra. Então as únicas mudanças de fase que ele poderia ter sofrido, já que tem as duas no gráfico, seria fusão e ebulição. Né? Se só tivesse uma, eu poderia ficar na dúvida. Né? Mas tudo bem, né? Sobrou aqui. Estado sólido, ótimo. Em função da quantidade de calorias, né? De calor. Então a temperatura variou de 15 a 120 e ele foi ganhando calor, né? Lógico, para isso, senão ele não faria mudança de fase nem mudança de temperatura. Primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte: o valor aproximado, e eu vou colocar isso para vocês lá, hein, no
na plataforma para vocês resolverem depois. O valor aproximado do calor específico da substância no estado líquido. Tá? Por que ele frisou no estado líquido? Ele falou que inicialmente foi sólido. Tá certo? Inicialmente sólido. Aqui, 100% sólido ainda. Aqui no meio, sólido mais líquido. E aqui, líquido. Aqui seria líquido e assim por diante, né? Líquido, líquido mais vapor. E aqui, vapor e o resto vapor. Então ele poderia ter perguntado o calor específico do sólido, do líquido e do vapor. Aonde que eu tenho calor específico? Eu tenho calor específico aqui, aqui e aqui. Eu só tenho calor específico onde há variação de temperatura. Tudo bem, galera? Temperatura. Aí, só para nortear aqui, o valor aproximado do calor específico da substância. Ele só quer saber sobre o calor específico, ótimo. Primeiramente, ele quer saber no estado líquido e depois ele quer saber no vapor. Beleza? Então tá. A fórmula é essa daqui. Ninguém perguntou nada de calor específico. Calor latente, perdão. Calor latente seria, né, esses trechos aqui, ó. Latente de fusão, se alguém perguntasse. E aqui, latente de vaporização, do vapor. Beleza? Ninguém perguntou. Então só quer calor específico. Do sólido, do líquido e do vapor. Ele perguntou do líquido. Então vamos lá calcular do líquido. Bem, aí eu pergunto, gente. Qual é a quantidade necessária que ele de calor que ele gastou no trecho que ele era líquido? Quem é o delta Q, que é o calor que ele gastou durante a fase líquida? A massa já foi dito que é 400. Calor específico, não sei, do líquido. Qual foi a variação de temperatura? E aí, galera? O que vocês me dizem? Vamos lá, vamos participar aí. E aí? Ele quer do estado líquido. Então, qual é a quantidade de calor que ele absorveu durante esse estado líquido? E aí? 5.000 menos 3.000? 5.000 menos 3.000, exatamente, tá? Justamente essa rampinha aqui, ó. Então, 2.000 calorias, tá certo? 2.000 calorias, que é só esse trecho aqui, ó. 5 menos 3 foi a quantidade de calor que ele absorveu para pular daqui, onde ele era 100% líquido, até chegar aqui, aonde ele ainda é 100% líquido, tá? Nem depois, nem antes. E durante o trecho aqui. Então, ele gastou 2.000 e sofreu a variação de temperatura de 35 até 85. Concordam? 85 menos 35. Tranquilos? Então, essa foi a variação que ele sofreu aí, ó. 50 graus Celsius. Então, fechou. Só fazer essa continha aí. 2.000. Aqui vai ficar 400, que multiplica quanto? 50 vezes o calor do estado líquido. Então aqui vai ficar 2.000. Aqui vai dar 20.000, né, gente? Vai dar 20.000. 400 vezes 50. Então meu calor específico ele vai ficar. Da água é 1, né? Só para servir de referência aí. 2.000. Dificilmente a gente vai encontrar algum calor específico maior do que 1. Da água é um dos maiores que tem. Então tá aí. Simplificando, né? Vai ficar 2 dividido por 20, ou seja, 1 dividido por 10, 0,10. Então, meu calor específico no estado líquido, próximo do da areia, 0,1 calorias para 1 grama
sofrer a variação de 1 grau Celsius. Então, tá aí. Ó. Isso aqui é a letra A. Dúvidas, comentários, reclamações. Letra A. Pode seguir? Pode seguir? Pode, né? Então tá aí. O valor aproximado do calor específico da substância no estado vapor, lá em cima. Tá certo? Lá em cima. Calculei no trecho líquido, agora eu quero no vapor. Mesmo procedimento, né? Mesmo procedimento aí. Próximo vocês vão resolver, hein? Mesmo procedimento. Então, calor específico, calor sensível ou calor específico. Calor específico é esse carinha Czinho aqui, né? Calor sensível é esse aqui. Então, tá tudo relacionado quando eu falar sobre calor sensível específico. Trecho vapor, ele quer o vapor. Ótimo, só esse finalzinho aqui. Então é 9 menos 7. 2.000 calorias também. A mesma massa, eu sempre considero a mesma massa. Sempre evapora e perde um pouquinho, mas a gente nem considera. Calor específico do vapor vezes variação de temperatura. Ele foi de 85 a 120. Beleza? Ele foi de. Então ele variou quanto aí? 35. Certo? Foi a variaçãozinha que ele sofreu aí. Beleza? 35 foi a variação de temperatura. Então, calor específico no vapor vai ser 2.000 dividido por. Quanto que vai dar aí? 14.000. 14.000. Simplificando esse negócio aí, vai dar 1/7. Vai dar 2/14 aí. Um sobre 7, que vai dar quanto? 0, aproximado aqui, 0,14. Tá certo? Então, o meu calor específico aí no vapor, deu um número estranho, mas acho que eu fiz certo a conta. É 0,14. Aí eu gostaria que vocês fossem familiarizando com a unidade. É 0,14 calorias para cada 1 grama. A gente acaba familiarizando com o conceito assim. Sofreu uma variação de 1 grau Celsius. Você lê assim umas 3 vezes, você guardou pro resto da vida o conceito. Beleza? Então tá aí. Calor específico desses trechos críticos aqui, ó, do vapor e do líquido. Tá certo? Foi os períodos que ele me pediu aí. Tranquilos? Dúvidas? Tudo tranquilo? Deu para entender belezinha aí? Então é isso aqui. Eu peguei lá aquele que eu resolvi antes, quando eu estava ensinando o conteúdo, que eu peguei do -20 até o 120, eu passei por todos esses. Agora os exercícios mais complicados de gráfico que vão aparecer para vocês é esse aqui. Né? Perguntar qual que é o calor. Aqui eu perguntei o calor específico. Eu poderia ter perguntado, mas qual que é o calor latente? Deixa eu até fazer isso, que aí posso apagar aqui? Que eu posso até fazer isso, porque aí o próximo que vai estar perguntando isso, vocês já conseguem fazer aí. Eu paro uns 2 minutinhos, 3, vocês já fazem para mim, tá? Então aqui eu poderia ter perguntado, né? Poderia ter perguntado sobre o calor latente, tá certo? Deixa eu ver, que é o que eu vou estar perguntando no próximo, tá? Do vapor e da fusão, tá? Mas deixa eu explicar antes aqui. Que aí eu explico mais ou menos, né? Aí o que, que eu faço? Ah, eu quero calor latente de vaporização, por exemplo. Ah, não, vaporização, né, cara? Vaporização. Ah, vaporização é esse carinha aqui, ó. Ah, beleza. Então, o que, que é calor latente?
calor latente é, que moleza, o QML, de vaporização. É esse aqui, onde não há mudança, nem tem na forma variação de temperatura. Então tá aí. Aí você faria o quê? Bem, qual que é o calor? Eu quero saber esse carinha aqui, ó, o calor latente de vaporização. O cara começou em 5, foi até 7. Então ele ganhou aqui o quê? 2.000 calorias, certo? 2.000 calorias. Qual que é a massa? 400. Fechou então. 2.000 calorias, né, que vai ser 2.000 calorias, 400 vezes calor de vaporização. O calor de vaporização vai ser o quê? Eu usei 2.000 calorias para evaporar quantos gramas? 400 gramas. Então, quanto que eu gastaria de calorias para 1 grama apenas? É fazer essa conta aqui, né? Que vai dar 50. Vai dar 5, né? Então, que vai dar 5 calorias, que foi o que eu dividi aqui, por grama, né? Então, perguntar calor de vaporização é o mesmo que perguntar qual foi a quantidade de calor que eu utilizei para mudar de fase cada 1 grama. Tá certo? O que muda é isso aí. Provavelmente a letra A ou B do próximo exercíciozinho aí. Aí fica. Opa. Que é o calor latente de vaporização, letra A. Aí fica a B para vocês resolverem aí agora. Rapidinho vocês resolvem isso aí. Já resolver? Então tá aí. Né? Ele vai. Ah, tá. Só mudei a massa aqui, né? 150 calorias. Então dá para fazer os dois aí, só para fixar mesmo, tá certo? A massa você já sabe, né? Que é a massa de 150 gramas. Substância hipotética que sai de 15 e vai até 120. E ele quer saber justamente na letra A, né? Qual é o calor latente de vaporização, o LV. E na B ele quer saber o calor de vaporização da fusão. Aí vocês podem fazer aí. Quanto que deu a letra A? E aqui o vapor. Ele quer justamente fusão, que é esse trecho aqui. Né? A fusão. Né? A substância hipotética mesmo, está a 35 graus, ela está fundindo. E aqui, vaporização. Justamente esse trechinho aqui. Esses dois, né? Por que deveria ter dado valores diferentes, né? A gente vai resolver e que vai ver, né? Já resolveram aí, já viram que deu, né? Começaram a ver já que deu valor igual. Eu tenho que ver o seguinte, fisicamente, né? Aproveitando e falando, fisicamente, a diferença aqui, eu tô com antes da fusão sólido e depois líquido. Tá, se eu for pegar aqui para analisar sólido, né? Líquido e vapor, do ponto de vista da física, tá? Eu tenho no sólido baixa agitação térmica, comparando com os outros estados físicos aqui, né? Eu tenho baixa energia interna, vou colocar variação de energia, porque a gente só trata mais de variação. Eu tenho pouca energia cinética, pouca movimentação. Tanto que se eu tivesse muita movimentação, é difícil você ficar organizado como sólido, né? Tendo muita energia de movimento, né? De velocidade. Então, de todos é o que menos tem. Líquido é mais ou menos, digamos assim, moderado, né? Vou colocar aqui mais ou menos energia cinética,
porque o líquido ele tem um grau de mobilidade, né? Ele movimenta mais do que o sólido, muito mais do que o sólido, lógico. E o vapor nem se fala, é o que tem mais energia. O que tem mais energia cinética é o gás, né? Que tem mais energia. Mas o vapor, em relação aos outros dois aqui, tem muita energia cinética, muita movimentação. O gás, assim, é um perfume que você abre longe, a gente já sente o perfume. Ou seja, chega a pessoa perfumada, rapidamente já espalha na sala toda. Por quê? A velocidade do vapor, no caso do desodorante ou do perfume, enfim, é muito grande. Então espalha facilmente, né? Então o vapor tem uma energia, uma alta energia cinética. Então o calor que você está fornecendo nesse trecho aqui, ó, ele tá para tirar o sólido de uma energia cinética baixa para colocar numa moderada. Mas o calor que você está fornecendo aqui em cima, né? Você tá querendo tirar ele de uma moderada para uma energia cinética muito alta, bem alta em relação aos outros. Então essa quantidade de calor deveria ser maior, sem dúvida nenhuma. Essa quantidade de calor deveria ser maior, tá? Já que eu falei de energia, vou falar de energia potencial, que é a energia entre as moléculas. Essa energia aqui, ó, porque já que a energia cinética é pequena, alguém tem que ser grande, né? Energia potencial. As moléculas estão muito unidas. A distância entre as moléculas é pequena. Então, a energia entre elas é alta. Aqui, a mesma coisa. É moderada. Ambas as energias são moderadas. Né? Você ainda tem uma certa liberdade, mas ainda há energia potencial, lógico, e tem uma distância entre as moléculas aí mais moderada. Tá mais para próxima, né? Elas ainda estão próximas, lógico. Aqui eu tenho quase nada de energia potencial, elas não estão nem interagindo mais entre elas, de tanto movimento que elas têm, e elas têm uma distância altíssima entre as moléculas. É vapor, tá cada um num canto quase. Então tem muita energia cinética, mas em compensação tem baixíssima energia potencial. As moléculas praticamente não interagem entre si mais. Né? Então, para a física, basicamente a diferença entre esses estados é uma diferença energética. Né? Quem tem mais energia cinética, que é uma energia de quê? Relacionada ao movimento, lembra que a fórmulazinha de energia cinética aí, ó, é mv ao quadrado sobre 2. Né? Então, tudo a ver com velocidade. Velocidade. Ok? E a outra energia, que é a potencial, né? Essa energia potencial aqui, ela é uma energia. Essa aqui não é aquela potencial que você estudou no primeiro ano, não. Ela é uma energia potencial que está relacionada com a distância entre as moléculas. Tá? Então, se eu fosse calcular ela aqui, seria uma distância de interação entre. É quase uma ligação química, interação entre as moléculas. Beleza? Então já deu tempo aí de resolver tudo, né? Quanto que vocês acharam aí? Oi? 10? 10? Então, fórmulazinha é calor, todo o calor que eu recebo, né, é massa vezes variação, calor latente de fusão ou evaporação. No caso aqui, vaporização. Quantidade de calor, nós já vimos aqui que foi de 4.500 a 6, ou seja, ganhou 1.500. 1.500 calorias, ok? A massa, 150 gramas. Então você vai descobrir justamente qual foi a quantidade de calor, porque 1.500 calorias foram utilizadas para evaporar 150 gramas. Para evaporar um grama apenas, 10 calorias para 1 grama. 10 calorias para 1 grama. Beleza? Então essa daí é o meu calor que infelizmente coincidiu aí com o valor, né? Só, né? O conceito é totalmente diferente.
né? Eu entendo que o conceito é totalmente diferente. A fórmula, obviamente, é a mesma. Fusão. A quantidade de calor foi de 1.500 a 3.000. Foi usada a mesma quantidade de calor. A massa é a mesma. Então é a mesma, né? Parabéns aí para quem achou. É a mesma coisa. 10 calorias, perdão, quase que eu coloco errado ali. 10 calorias para cada 1 grama. Mudar de fase. No caso ali, derreter, fundir. Tranquilos? Então, tá aí, galera. Tranquilos? Não vai fugir disso aqui, não. Esse aqui foi um simulado que eu dei, questões desse estilo, né? Esse aqui foi que eu resolvi dentro de sala de aula. Mas foi um simulado de questões dissertativas que eu dei para o segundo ano passado. Então, o segundo ano também viu calorimetria. Vocês mudaram na parte de elétrica e magnetismo. Vocês vão estudar elétrica e magnetismo, que quem estuda tradicionalmente há décadas é o terceiro ano. Beleza? Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Pode falar, galera. Então foi isso aí que nós fizemos, ok? Ok. Bem, esse aqui, tá? É, eu coloquei um calorímetro, que é como se fosse uma garrafa térmica, né? Eu coloquei 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, né? 200 gramas, ah, não, essa mistura aqui vocês não aprenderam a fazer ainda não, perdão. Não, sai fora, sai fora. Bem, deixa eu passar aqui rapidinho então, porque eu esqueci de gravar esse pedacinho aqui. Então foi uma questãozinha apenas que eu resolvi, tá? Uma questãozinha falando sobre a questão anterior, perdão, eu esqueci que a questão anterior. Não, eu esqueci, foi gravar, foi essa daqui, gente, perdão. Mas é rapidinho que eu já havia explicado ela antes. Na verdade, eu parei de gravar porque eu deixei um tempo para vocês resolverem. Então, só para não passar batido aqui, vai que alguém perdeu a aula. Ele quer saber o calor latente de vaporização, que é esse aqui de cima na letra A, beleza? E na letra B, ele quer saber o de fusão, que é esse aqui de baixo, o calor de fusão. Então vamos fazer bem rapidinho aqui. Quantidade de calor, que eu já fiz direitinho na aula ao vivo, ok? É quantidade de calor que você recebe nesses trechos, a essas temperaturas aqui, ó, 35 e 85, para essa substância hipotética, né? Esse calor é utilizado para uma mudança de fase, ou seja, uma mudança de líquido para vapor ou de sólido para líquido, beleza? Então, quantidade de calor, vamos na ordem aqui, vaporização. Ele recebeu aqui de 4.500 para 6.000, ele recebeu 1.500 calorias, ok? Para quanto evaporar? 150 gramas. Então, vou fazer o de vaporização. Então, o calor de vaporização ele vai ser os 1.500 dividido por 150. Então, são 1.500 calorias que foram utilizadas para que a gente evaporasse 150 gramas. Então, na verdade, nós utilizamos 10 calorias por grama, né? Essa aí foi a quantidade de energia necessária para evaporar cada 1 grama. Mesma fórmula e mesmo raciocínio para fusão, né? Eu só tenho que tirar do gráfico lá qual é a quantidade de calor nesse trecho, que é de 1.500 a 3.000. Teoricamente, como eu expliquei na aula ao vivo, energeticamente o vapor tem mais energia, né? Energia cinética do que o sólido, do que o líquido, né? Nem se fala no caso do sólido, bem mais, né? Então ele tem muita energia cinética, ou seja, muita velocidade, movimento, agitação, né? Velocidade. Então, obviamente que não tinha como ser a mesma coisa, mas perdão pelos números aí. Então, mesma coisa em termos de valores aqui, né? Teoricamente, esse calor que vai dar a mesma coisa que teoricamente ele seria 10 calorias por grama, ou seja, 10 calorias para fundir, né, do sólido para o líquido aí, cada 1 grama, né?
de material, de substância hipotética. Beleza? Tranquilos? Então esse aí foi o exercício que eu acabei pulando e falando dele agora rapidinho, tá? E o outro exercício que eu resolvi no finalzinho da aula aí foi esse daqui, que eu havia adiantado anteriormente, que era o que? Ele estava me perguntando aqui, justamente, qual era, já até resolvi ele aqui, ó, na aula ao vivo, qual era algumas coisas em relação ao cara A e o cara B. Né? A verdade foi essa. Em relação ao cara A, como calor específico, capacidade térmica, algumas características do A e B. Aí eu observei que o A, por exemplo, ó, ele recebeu 80 calorias e com essas 80 calorias, qual foi a consequência, ou uma delas, né? Uma variação de 40 graus Celsius. Beleza? O carinha B recebeu uma quantidade inferior, porém sofreu uma variação de temperatura superior ao carinha A. Beleza? Beleza. Letra A afirma que a capacidade térmica do cara B é de 2,5. Nós calculamos. O que é a capacidade térmica? Quantidade de calor, né, armazenada, mas essa quantidade de calor armazenada na nenhuma substância, determinada substância, tem como consequência o quê? Variação de temperatura. Desde que, obviamente, não esteja né, lá no ponto de fusão, senão eu vou usar esse calor para outra coisa, ou evaporação, vaporização. Beleza? Então, eu peguei a quantidade de calor que o carinha A carinha B, perdão, recebeu, que foi 50 calorias, e a consequência, que foram 50 graus Celsius de variação. Então eu achei uma caloria por grau Celsius. Ou seja, não tem nada a ver com 2 aqui, 2,5. B, qual que é o calor específico do A? O calor específico do A é zero, ou seja, o que seria ser zero? Então quer dizer que é zero calorias. Então quer dizer que ele recebe zero calorias para 1 grama sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, ou seja, do nada, sem receber energia, ele começa a aumentar a temperatura 1 grau Celsius. Ou seja, não faz sentido. Nenhum calor específico pode de fato ser. Ele tem que ser diferente de zero. Por menor que seja, tem que ser diferente de zero. Beleza? E a letra C fala da capacidade térmica do carinha A. Mesma coisa que eu fiz lá na letra A do carinha B. Eu peguei a quantidade de calor do carinha A, que foi 80, dividi pela consequência, né? Ele usou esses 80 para variar a sua temperatura em 40 graus. Então ficou 80 dividido por 40, 2 calorias para cada 2 calorias que o material recebe, ele sofre uma variação de 1 grau Celsius. É essa a interpretação da capacidade térmica. Né? Então, para cada 2 calorias que ele recebe, né, que ele armazena na forma de energia cinética, potencial, ele sofre uma variação de energia térmica, né? Ele sofre variação de 1 grau Celsius. Beleza? Então, chegamos à conclusão na aula ao vivo que era a letra C. E a D, só para não ficar sem comentar, o corpo B precisa de mais energia que o A para obter a mesma variação de energia de temperatura? Bem, o carinha B precisa de 1 caloria para cada para sofrer uma variação de 1 grau Celsius. E o cara 2, acabei de colocar aqui, né, precisa de 2 calorias, ou seja, a capacidade térmica do cara A é maior. Ele consegue armazenar mais calor por uma mesma variação de temperatura. Esse aqui, quando sofrer uma variação de 2 graus Celsius, automaticamente ele já ganhou 2 calorias. Então, vai chegar uma hora que ele não consegue armazenar mais. Ele está variando a temperatura muito rápido. E esse aqui é mais lento para variar a temperatura. Então, ele consegue absorver mais calor com uma menor variação de temperatura. Então, quem precisa de mais calor, quem está recebendo, quem que precisa de mais calor, né? O corpo B precisa de mais energia que o A, não. O A que precisa de mais energia para variar 1 grau Celsius. Beleza? É isso que estava errado aí. Então, a letra correta é a letra C. Beleza? Desculpa a falhazinha aí, que eu acabei dando uma pausa para os alunos copiarem, resolverem, né? E eu acabei esquecendo de voltar à gravação. Beleza? Um abração para todo mundo aí.